Graça e paz, povo de Deus, está começando aqui mais um devocional Temor e Tremor. Meu nome é André Salles e nós vamos estar dando continuidade à nossa reflexão, meditação e estudo que estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo que nós vamos estar lendo hoje é o capítulo 10. Nós vamos estar dando continuidade a partir do verso 34, que diz assim a palavra do Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, penduraram no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que, por Deus, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Que palavra tremenda, povo de Deus! Queridos ouvintes, vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine. Meu Senhor e meu Pai, te louvamos, ó Senhor. Agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua disposição de sempre falar aos nossos corações, nos dirigindo, nos guiando. Querido Deus e Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra e a assim aplicar ela nas nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, desfrutar da vida abundante que Cristo nos oferece. Todos aqueles que nos ouvem, Pai, sejam tocados através da Tua palavra, e seus corações cheios de esperança, consolo e fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na segunda-feira estivemos estudando, junto com a irmã Viviane, o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 33, e nessa terça, hoje, nós vamos estar dando continuidade a este capítulo. O que nós podemos aqui aprender? Primeira coisa é de que quem era Cornélio? Cornélio era um centurião, um homem com várias virtudes. Um chefe de família exemplar, um cidadão abençoado, abençoador, um homem que teme a Deus. Mas mesmo com tudo isso, com tanta virtude, ainda não era um homem salvo. Por quê? Porque precisava ouvir o evangelho da salvação. Queridos, é importante nós entendermos que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Entenda, não é de graça. Salvação não é de graça, porque ela custou muito caro a vida do Filho de Deus, sendo entregue na cruz do Calvário. Então a salvação não é de graça, é pela graça. É a bondade de Deus sendo estendida, concedida àqueles que mereciam o julgamento, a condenação e a morte. Então entenda, é importante entender isso. Então quais são as lições que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro delas, aonde o evangelho chega, preconceitos caem por terra. Queridos, nós vimos com a irmã Viviane que Deus aqui ele prepara o caminho do evangelho para os gentios, dando uma visão a Pedro, e essa visão, Pedro então resiste a ela. Olha, entenda. Deus aqui quer preparar o caminho para conceder a salvação aos gentios. E o Pedro recebe a visão e resiste à visão. Ou seja, a resistência não foi de Cornélio em ouvir o evangelho, mas de Pedro em ir à casa de um gentio pregar o evangelho. Queridos, às vezes quem rejeitamos
É nós que resistimos e rejeitamos pregar o Evangelho. Às vezes, quem resiste a levar boas novas para os nossos amigos, os nossos familiares, sabe, a sociedade, somos nós que resistimos. Precisamos entender isso. Pedro então diz: não, Senhor. É possível dizer não, Senhor, a Jesus. O que nós precisamos falar é sim, Senhor. E assim obedecer à palavra de Deus. O Evangelho, então, ele não faz distinção entre judeu e gentio, entre homem e mulher, entre doutor e analfabeto, entre religioso e ateu. Não. O Evangelho, ele quebra muralhas, despedaça grilhões, ele rompe tabus, ele quebra preconceitos e torna a igreja o único povo, o único rebanho de Deus, a única família de Deus. Não importa a cor da pele, a sua tradição religiosa, o sobrenome da sua família, não. O Evangelho é para todos, para a salvação de todos aquele que crê. Paulo diz isso em Romanos. Outra lição importante aqui que nós aprendemos é que Deus mesmo é que remove as barreiras antes levantadas para separar povos e nações circunvizinhas. Ou seja, não foi o homem, mas Deus que removeu a barreira que separava judeu e gentio. Deus instrui Pedro a aceitar os crentes gentios na igreja. Olha que coisa tremenda. Deus é Deus e não Pedro que abre as portas do céu aos gentios. O próprio Deus é que inaugura para Pedro uma nova fase no ministério dele, pregando para os gentios. E esta pregação resultando em salvação dos gentios. Agora precisamos entender que o Evangelho ele está centrado na pessoa e na obra de Cristo. Então precisamos ter isso em mente. O Evangelho está centrado na pessoa e na obra de Cristo. Na pessoa por quê? Porque quem era Cristo? Um ungido de Deus. Está lá no versículo 38. Um ungido de Deus. Um ungido com o Espírito Santo e com poder. E qual é a obra dele? O que foi que ele fez? O texto fala que ele anda por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus libertou os cativos, curou os enfermos, libertou os atormentados, perdoou pecados, curou o cego, limpou os leprosos, ressuscitou os mortos. Aonde Jesus chegava, chegava a esperança e a vida. Aonde Jesus chegava, reinava a vida e a morte tinha que bater em retirada. Ou seja, o Evangelho está centrado na pessoa, na obra de Cristo. Até hoje, Cristo está fazendo bem a muita gente. E que você possa receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida e desfrutar desta bondade, desta graça de Deus. O Evangelho está centrado também aqui na morte de Cristo. Verso 39. O texto diz: eles os mataram, penduraram e penduraram no madeiro. Eles o mataram pendurando no madeiro. Olha aqui. Ou seja, a morte de Cristo foi em nosso lugar, em nosso favor. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. E temos vida por causa da morte de Cristo, por os nossos pecados. Precisamos entender isso. Outra coisa também é que o Evangelho está centrado na ressurreição de Cristo. Versículo 40 e 41. Olha o que é que o texto diz. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu que se manifestasse. Ou seja, o Evangelho está centrado na ressurreição de Cristo. Por que Cristo ressurge dos mortos? Porque era necessário ele sinalizar para nós de que o sacrifício dele foi aceito por Deus e por causa disso nós podemos obter o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna na pessoa dele, de Cristo. Então o Evangelho está centrado na ressurreição de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. O Evangelho também está centrado no senhorio de Cristo. Isso aqui é importante. O texto, o versículo 42, no finalzinho diz assim, que Deus o constituiu juiz do vivo e dos mortos. Ou seja, o Evangelho está centrado no senhorio de Cristo. Jesus ele é Senhor de todos. Diz lá no versículo 36 e aqui no 42 que ele é juiz de vivos e de mortos. Precisamos entender que quando nós recebemos a Jesus,
como o Salvador da nossa vida, nós também recebemos a Ele como Senhor da nossa vida. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, é Ele que manda, é Ele que me orienta. E eu devo a minha obediência, a minha reverência à sua pessoa, pela maravilhosa graça que Ele me concedeu através da cruz, através do sacrifício, através do Evangelho. Tem muita gente que quer receber Jesus como Salvador, mas não quer receber como Senhor. Então isso não é possível. Precisamos entender que Jesus tanto é Salvador, como Ele também é Senhor das nossas vidas. Queira ou não, você um dia confessará que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho um dia vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Todos nós um dia prestaremos contas com Deus. Precisamos entender isso. Verso 43. Diz assim: todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Ou seja, o Evangelho ele oferece perdão dos pecados para todo aquele que nele crê. A remissão e o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna não são alcançados pelas obras, como eu falei lá no início. Não é pela religião, não. É pela fé em Cristo Jesus. Receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, com arrependimento e com fé. Isso é maravilhoso. Quem crê tem a vida eterna. O que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Deus, queridos, nunca rejeitou ou recusou, nem nunca rejeitará ou recusará um gentio. Deus em Cristo nos recebe para sermos então filhos dele, para sermos então salvos, remidos pelo sangue de Jesus. É importante entender que nesses versos que nós lemos, nós aprendemos que Deus julga os homens pelo coração e não por sua nacionalidade, porque o Evangelho é para todos, para a salvação de todo aquele que nele crê. E para encerrarmos, aprendemos aqui que o Evangelho é para todos. Ou seja, não importa o seu passado, não importa o que você fez, Deus tem todo o perdão para lhe conceder, pelo arrependimento e a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, a partir de hoje você pode iniciar uma nova jornada na caminhada cristã. Queridos, nós possamos se arrepender dos nossos pecados, que Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, e desfrutar da vida abundante que Ele oferece lá em João 10:10. Meus amados, é tempo de salvação. O dia da salvação é hoje, aqui e agora. Que você possa receber essa palavra com fé no seu coração. E que Deus abençoe. Até a próxima, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos.